Os principais erros das mulheres na correspondência com homens. Como conduzir a correspondência? Na verdade, a maior parte dos relacionamentos começa na internet, mas nem sempre se transforma em comunicação, nem sempre se torna um encontro, nem sempre se desenvolve em um relacionamento. Por uma razão simples, as mulheres às vezes cometem o erro de pensar que assim será melhor. Bem, se eu me comportar assim na comunicação, o homem 100% vai se interessar, ela pensa e comete um certo número de erros e o homem desaparece, enquanto a mulher fica pensando: o que eu fiz de errado? Por que o homem sumiu? Por que ele não está interessado? Assim, na comunicação com homens na correspondência, existem regras que vamos discutir. Neste vídeo, regras que ajudarão você a se expressar melhor na correspondência, porque a comunicação por mensagem não é como a comunicação ao vivo. É mais difícil de entender, você não está visível e as entonações que lhe são atribuídas muitas vezes vêm até mesmo da pontuação e de certos emojis. Portanto, sobre todos os segredos da correspondência, neste vídeo, mas antes de começarmos, peço que você clique no botão de se inscrever e dê um like neste vídeo para que ele apareça nas recomendações e mais pessoas possam vê-lo. Então, vamos começar. O primeiro grande erro das mulheres é não ter humor, e aqui não é necessário ser uma espécie de palhaça, entreter o homem não, mas a comunicação deve ser leve e o estilo deve ser descontraído. Sim, se você pode fazer piadas sobre alguns assuntos, isso é ótimo, mas se você é toda seriedade, se até quando escreve está tensa, isso tudo é sentido através do texto. E o homem entende que provavelmente é muito difícil se comunicar com você. A leveza e o estilo descontraído fazem com que o homem passe um ótimo tempo com você. Ou seja, ele sente tudo isso, portanto, se você é muito séria na correspondência, pense em como adicionar leveza à sua comunicação. Vamos em frente. Perguntas inadequadas. Por exemplo, ao se comunicar na internet, você faz muitas perguntas sobre trabalho ou, novamente, sobre algo sério. Nós não gostamos muito de falar sobre trabalho. Saímos e queremos nos concentrar em outra coisa, porque o trabalho muitas vezes envolve brigas, estresses e preocupações. Ou seja, no trabalho acontecem muitas dificuldades. E no seu tempo livre você quer se dedicar a prazeres, hobbies e paixões. Então encontre tópicos interessantes para conversar com o homem. Descubra os hobbies dele. Todos nós gostamos de falar sobre o que gostamos. Portanto, se você encontrar um tema que inspire o homem, terá uma conversa interessante. Vamos em frente. Apenas sobre si mesma. Se você está focada apenas em si mesma e na correspondência, tudo gira em torno de você e você já começa a sobrecarregar o homem com seus problemas, ou seja, ele ainda não a conhece, não a viu, mas já entende que você está sobrecarregando-o com uma versão muito complicada. Ele está aqui para se divertir e passar um bom tempo. E se seus relacionamentos avançarão, depende apenas de você. Portanto, se você fala demais sobre si mesma e já contou metade da sua vida e cada vez mais sobre problemas, saiba que provavelmente sua comunicação não continuará. Você está muito apressada. Ou seja, se você já está tomando a iniciativa nesses relacionamentos, como convidá-lo para um encontro, começando a planejar o futuro, já escrevendo a ele quantos filhos vocês terão, esteja preparada para o fato de que novamente seu relacionamento pode não dar certo. O homem não gosta de ser apressado, ele prefere tomar decisões por conta própria. Mas quando tentam arrastá-lo para algum lugar, ele começa a resistir de todas as maneiras e simplesmente, digamos, se afasta desse tipo de comunicação, se afasta desse tema. O homem não quer ser guiado, ele quer liderar próximo. Entrevista. Se você está basicamente fazendo uma espécie de entrevista, onde todas as suas perguntas levam a respostas sim, não, ou você pergunta toda a biografia dele, ele perde o interesse em se comunicar com você, respondendo sim, não. O homem muda para se comunicar com outra pessoa onde ele se sente interessado. Portanto, não vale a pena fazer uma entrevista. É melhor falar sobre algo que seja interessante para você e para o homem, ou seja, onde a comunicação se estabelece, onde vocês tentam contar algo um ao outro. Próximo. Às vezes, as mulheres transferem a responsabilidade pela comunicação para o homem, ou seja, ele deve escrever. E sim, ele pode escrever por algum tempo, ou seja, ele está interessado. Você pode ter agradado a ele por causa de algumas fotos ou pela sua aparência.
mas na primeira, segunda, terceira vez, ele assume a responsabilidade por essa comunicação, depois percebe que simplesmente não está interessado. Portanto, é necessário que haja um equilíbrio, ou seja, para que o homem não sinta que tudo depende apenas dele. Próximo, erros gramaticais. Se você entende que a gramática não é seu ponto forte, ainda assim, é possível escrever o texto em algum lugar no Google primeiro, para verificar se há erros. Para os homens, a gramática é muito importante. E isso frequentemente incomoda, erros específicos. E se nas palavras mais simples você comete vários erros, então o homem pode interromper a comunicação, porque o homem entende que a mulher é analfabeta. Para ele, isso é muito importante. O homem quer admirar sua futura namorada. Ou seja, se vocês estão se comunicando, ele já está considerando você para o futuro em termos de relacionamento. E sua falta de gramática pode lhe trazer problemas. Avançando, secura na comunicação. Ou seja, se você responde de forma seca, curta, como se estivesse em uma entrevista, novamente o homem pode pensar que não é interessante para você e que a comunicação não será prazerosa para ele. Use alguns emojis, tente diversificar sua comunicação para que seja interessante tanto para você quanto para ele. Quando você se envolve com interesse na comunicação, isso é percebido. É sentido até à distância, mesmo através da correspondência. Avançando, insistência. Deve haver um equilíbrio entre a secura e a insistência. As mulheres muitas vezes exageram. Elas ou desempenham o papel de, digamos, inacessíveis, ou seja, respondem de forma seca para interessá-lo, para que ele se preocupe. Ou, ao contrário, ela é excessivamente insistente, escreve, e escreve, e escreve, e ele já quer se afastar dela como de uma mosca incômoda, ou seja, ela já o aborrece. Se a mulher encontra esse equilíbrio entre a secura e a insistência, significa que ela está se saindo bem na comunicação. Avançando, a conversa sem propósito, como a troca de mensagens, com um homem apenas por trocar mensagens, não levará a nada. Se isso pode ser feito com uma amiga, onde a conversa é apenas sem propósito, tudo bem, mas com um homem ele simplesmente vai parar de te escrever com o tempo. Portanto, deve haver um objetivo. Os homens precisam entender que a troca de mensagens também deve ter um propósito definido. Além disso, fazer com que ele espere muito tempo pela resposta, novamente deixe que ele sinta essas coisas femininas, que ele fique entediado, que ele se preocupe porque estou demorando a responder. Todos esses jogos e regras não terminam bem. Ele simplesmente muda para se comunicar com alguém que responde rapidamente. A essência da conversa se perde. Se você está trocando mensagens e a pessoa se abre com você, escreve sobre algo, ela quer uma reação em resposta. E então, mensagem. Após mensagem, forma uma conversa definida. Mas se você fica em silêncio, a linha da conversa se rompe. E depois é difícil retomar essa linha. Portanto, não é necessário jogar nenhum jogo se você quer se comunicar e está interessado. Comunique-se. Não é necessário recorrer a manipulações para que o homem pense em algo e se preocupe. E aqui é necessário mostrar ao homem que você está interessada na comunicação, porque ele pode pensar que essa conversa não é interessante para você e simplesmente desaparecer. E por último, escrever, depois da meia-noite, se você ainda não está em um relacionamento com esse homem e sua comunicação apenas está começando, e você escreve apenas depois da meia-noite, ele pode pensar algo errado sobre você. Ele pode imaginar sobre você coisas que talvez você não tenha. Pensar em você mal, porque ela escreve apenas depois da meia-noite. Essa opinião que ele formou sobre você pode te pregar uma peça desagradável. Quanto a este vídeo, é tudo. Eu sou Alice Vardomska. Curtam e inscrevam-se. Escrevam nos comentários o que vocês gostariam de discutir em meus novos vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho